Recentemente eu passei por uma situação que me ensinou de uma vez por todas a impor limite nas pessoas. As pessoas acham que o seu tempo é o tempo delas, as pessoas realmente acreditam que a responsabilidade delas é a sua responsabilidade, as pessoas acham que o que elas acham que é importante para você também. E nesse vídeo eu vou te ensinar de uma vez por todas a deixar de ser uma barata tonta, a parar de deixar as pessoas passarem por cima de você, porque aqui você não é tapete. Capiche? A primeira coisa é, não importa o quanto a pessoa ache que está certa, é você quem decide. Meu marido me ligou recentemente e disse pra mim: amor, eu deixei de comprar uma coisa. E eu disse, ok, e aí, o que a gente vai fazer em relação a isso? Não, o que você vai fazer em relação a isso? Eu deixei de comprar uma coisa e eu tô no trabalho e eu não tive tempo. Vai lá pra mim agora, pega o dinheiro, vai lá pra mim, na loja tal, compra pra mim agora. 4 horas da tarde, meu bem. Meu esposo poderia ter resolvido isso, eu não sei quanto tempo, mas ele poderia ter resolvido isso, ou falado comigo se ele quisesse me ajuda, durante todo o longo dia. O dia dele começou 6 horas da manhã, no trabalho. Ele teve todo esse tempo para poder se comunicar comigo, falar comigo e me pedir ajuda, mas ele não pediu. Ele me ligou no último minuto quando ele lembrou e achou que eu poderia fazer para ele. Se ele tivesse pedido de uma maneira, você pode fazer isso pra mim, por favor? Eu iria, sem problema nenhum. Mas ele pediu pra mim de um jeito que eu não gostei. E ele falou pra mim assim: olha, querida, vai lá pra mim agora, mas... Aí eu falei, não gostei do tom dele, a responsabilidade não era minha, era dele. Tinha 2 funções do jantar que nós iríamos fazer. Parte era responsabilidade minha, parte era responsabilidade dele. A minha parte eu fiz, tava tudo controlado. A parte dele ele não fez e me ligou 4 horas da tarde para eu poder resolver a parte dele, que ele poderia ter resolvido durante toda a manhã ou me ligado mais cedo e perguntado se eu poderia tirar uma parte do meu dia, organizar o meu dia, para ir fazer o que era a parte dele do jantar que nós iríamos dar para nossa família. Eu olhei para a ligação e falei, não é possível. 4 horas da tarde, agora que a pessoa resolveu, movida, eu falei, oi, então, não. Mas o que você vai fazer agora? Como assim? Você tá fazendo o que agora? Eu falei, não, eu não vou. A minha parte eu resolvi, a sua parte era essa, eu não vou. Mas o que você vai fazer agora? Você não tá fazendo nada de importante. Não interessa, o que eu tô fazendo não é algo importante, não te interessa. Pra mim é importante, vou fazer a minha unha agora, tá? Beijo. Eu não vou, não estou gostando do rumo dessa conversa, não gostei da forma que você falou comigo. Tá, beijo, estou desligando, tá? Beijo, tchau. Pim, desligou, acabou a ligação. Eu não fui, ele conseguiu resolver, lá do trabalho dele ele resolveu tudo, o jantar aconteceu e a gente tá aqui, com respeito. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não importa quem seja, sua mãe, seu pai, seu marido, seu namorado, seu noivo, sua tia, sua avó, aquela pessoa que mora com você, aquela pessoa que você ama e tem respeito, não importa. Eles vão subir em cima de você se você deixar. Qualquer um. Aprenda a se impor. Aprenda a pôr limite nas pessoas. Elas não são mais, mas se você for uma barata tonta, elas vão passar por cima de você. Capiche? A responsabilidade não era minha. Então, por que eu tenho que pegar um trabalho que não era meu, de uma responsabilidade que não estava no meu dia, e fazer o que era para a pessoa? Não, eu não tenho que fazer isso. E não importa o quanto ela ache que ela está certa, porque ela esqueceu. Não. As tarefas foram divididas. Tanto é assim no jantar na minha casa, como é assim na vida. Você tem um trabalho, cada parte da sua equipe de trabalho tem uma função. Por que você vai ficar fazendo a função dos outros se a função dele é responsabilidade dele? O que você é? Você é uma barata? Você é uma tonta? Você não é tonta. Entendeu? Você não tem que fazer o que é da parte do outro. Se você estiver num dia muito bom e quiser fazer isso pelo outro, faça. Mas se você não quiser e sentir que outra pessoa está colocando sobre você a responsabilidade dela e o peso da responsabilidade dela, não faça. E diga não, sem pestanejar, não importa quem seja, mamãe, papai e mozinho. Diga não.
eles se viram. Se você parar de ser a segunda opção deles, se você parar de ser a pessoa que faz tudo para eles, eles vão se virar, porque o mundo não gira em torno deles. E o sol não nasceu só para eles. Se você cuidou da sua parte, você foi uma pessoa responsável e cuidou da sua parte daquela decisão, a outra parte não é responsabilidade sua. Se a outra pessoa esqueceu, só lamento. É sua responsabilidade, não é minha resolver os seus problemas. Se organizasse antes, pensasse nisso antes. Eu pensei, você também pode pensar. Não é não. Se você, meu bem, disse que não, não volta atrás. Não é não. Mas você não está fazendo nada, mas não tem nada programado para você agora. É não. O meu tempo é valioso. É não. Mas faz aquele trabalho para mim, por favor. Não. Por quê? O que você vai fazer agora? Nada. Vamos naquele lugar rapidinho. Fulano vai ficar muito triste se você não for. Se você não quiser ir, é não. Eu não vou. Por que você não vai? Porque eu não quero. Mas por que você não quer? O que você vai fazer agora? Nada. No meu caso, eu tava fazendo minha unha. Olha que linda. Maravilhosa, né? No meu caso, eu tava fazendo minha unha. Nada, eu vou assistir uma televisão. Vou dormir. Vou escrever no meu diário. Eu não tenho nada que te interesse, né, no meu dia. Porque não cabe a você decidir o que eu tenho que fazer. Não diz respeito a você. Tá bom? Você não tem que mandar nas minhas decisões. Eu faço aquilo que eu quero. Não. Ontem, passei o dia com a minha mãe. Aí minha mãe queria ir numa festa de uma amiga dela, queria que eu fosse. Aí eu vou na festa de uma fulana, falei, mãe, pede o Uber, vai sim, não sei o que, vai se distrair e tal. Vai sim. Querendo muito que eu fosse, aí demorou um pouquinho, ela enrolou, depois ela jogou o que ela queria. Filha, vamos comigo na festa de fulano? Eu não conheço fulano, eu não sou amiga de fulano, ela é amiga de fulano. Ela queria que eu fosse pra fazer companhia pra ela. Só que eu não iria me sentir bem. Então, se eu fosse me sentir bem, fosse uma pessoa que... E se eu quisesse ir, eu diria... Sim, sem problema. Mas eu não queria ir. Eu disse, não. Ela nem questionou, porque eu já impus limite para minha família. Entendeu? Eu disse, não, bem claro, bem alto. Ela entendeu, respeitou, vai na festa da amiga dela, vai ser feliz e eu vou fazer o que eu quiser fazer naquele dia. Porque o tempo com a minha mãe eu passo. Agora eu não tenho que ir na festa das amigas dela porque ela acha que eu tenho que ir. O meu tempo e as minhas tarefas e as coisas que eu quero. Entende? Você tem que impor limite para as pessoas, principalmente as pessoas de perto. Mas por quê? O que você vai fazer? Já não há mais esse questionamento com a minha mãe. Não há mais. Com ninguém da minha família. Por quê? Porque me respeita. Porque eu já impus respeito. Beleza? Não é não. Acabou o assunto. Se você disse não, você não tem que primeiro justificar. Você não tem que dizer o que você vai fazer, como está o seu dia, se é importante ou se não é importante. Se você quiser simplesmente fazer uma maquiagem, nada. Se você quiser fazer nada, se você quiser fazer nada, não é da conta de ninguém. Não mude de opinião porque você ficou com pena daquela pessoa e aquela pessoa está numa situação muito difícil. Porque se for ela que se colocou lá, é claro que vai ter situações e situações. Mas tem situações que as pessoas são irresponsáveis. Você não tem que resolver tudo. Diga não. E não fica com pena do não. Não. Os primeiros nãos da sua vida vai doer. Os restos, você nem vai sentir. Vai sair, você nem vai sentir. Já está parte de você. Não deixem que brinquem com você. Mas você não vai fazer nada. Mas o que você tem para fazer agora? Mas o seu horário de trabalho já acabou. Mas fulano, você pode fazer isso para mim rapidinho? É porque, eu esqueci, sabe? Não deixem que brinquem com você. As pessoas brincam com você. As pessoas ao meu redor me amam, são obcecadas por mim, são loucas por mim. Mas são pessoas. Como qualquer outro ser humano, elas têm defeitos. Agora eu tô falando de uma pessoa do seu trabalho, uma pessoa mais distante que não seja a sua família. Não deixe que eles brinquem com você. Se você perceber que eles estão brincando com você, fulano, você faz isso pra mim? Só fala com você quando tem interesse? Só te respeita quando você faz alguma coisa? Na verdade, nem tem respeito, porque quando você é uma barata tonta para as pessoas, ninguém te respeita. Todo mundo te olha como objeto de fazer. Você é uma máquina de fazer, você faz aquilo que as pessoas querem. Para de ser idiota.
Para com isso, porque as pessoas vão simplesmente passar por cima de você. Não deixe que eles brinquem com você. Não deixe que eles manipulem a sua mente. Olha, o discurso deles podem ser muito tristes, mas se você vê que é a manipulação, que estão jogando para você a responsabilidade, não se sinta acuada de dizer sim se você quer dizer não. Diga não, porque a responsabilidade da outra pessoa é lidar com as demandas dela. Você já tem as suas demandas. Respeite as suas demandas. Entendeu? Você não se organizou todo o seu dia, toda a sua semana, todo o seu ano, todo o seu trabalho, todos os seus estudos? Por que a outra parte não pode fazer o mesmo? Aprenda a se virar, bebê. Não dê grau de importância às coisas, dê grau de importância a você. É muito comum você dizer, nossa, mas é uma festa muito importante de uma amiga da minha mãe, mas não é minha amiga. Nossa, mas é muito importante porque é um jantar da nossa família, mas não era a minha responsabilidade. A responsabilidade era da outra parte, não é? Não dê grau de importância às coisas, porque quando as pessoas elas vêm te manipular ou explorar você, quando as pessoas elas querem alguma coisa de você, elas vão colocar muito peso na situação. Elas vão colocar muita importância demasiada. Elas vão falar que estão no trabalho, elas vão contar que elas não tiveram tempo, elas vão falar que o fulano passou mal, ciclano morreu, velório de não sei quem. Elas vão colocar muito peso na situação para que você se sinta culpado, dê peso, dê importância para aquela situação e você esqueça de você, esqueça das suas coisas, esqueça do que você quer, porque elas sabem como fazer você fazer as coisas, porque provavelmente você já fez várias vezes antes. Então elas já estão acostumadas a fazer com você aquilo que elas não querem, esqueceram, deixaram pra lá, não se organizaram. Eu sempre digo, a minha frase favorita, uma das minhas frases no meu caderno de frases é: quem se organiza não passa aperto. Eu me organizei, você tem que se organizar, bebê. Se você não conseguiu fazer tal tarefa, se você não quer fazer isso, não vá, mas não conte comigo para ir. Não conte comigo para fazer. Não, eu não conto com você para fazer as minhas coisas. Por que você tem que contar comigo? É muita irresponsabilidade sua e inocência minha aceitar todas as demandas que você cria para mim. Eu tenho a minha própria vida. Então, não aceite, não dê grau de importância à situação. A situação pode ser muito triste, pode ser muito chorosa, pode ser muito piedosa. Você fala, meu Deus, como eu sou compassiva, como essa pessoa está sofrendo. Se você perceber algum grau de manipulação, não dê importância à situação e o que ela está falando e o discurso. Dê importância a você. Não, eu não vou na festa. Não importa o porquê. Não quero ir, eu não vou. Não, eu não vou fazer esse favor para você. Não. Por quê? Não quero. Acabou. Não dê ouvidos ao discurso vitimista. Meu Deus, porque você também tem uma vida difícil, certo? A sua vida também tem situações difíceis. Você não se programou, não faz as coisas? Você fica chamando todo mundo para ir nas suas festas para fazer a sua... Você fica colocando a responsabilidade nos outros? Não, certo? Você faz o seu. Então, você tem que colocar na cabeça que todas as pessoas têm que fazer a parte delas também. E não deixem te passarem de louca. É muito fácil quando as pessoas querem te manipular e você diz que não, ou você fica irritado da maneira que alguém foi desrespeitoso com você ao falar, ou te xingar, ou qualquer coisa assim, e você diz, não fala assim comigo. Não, você não vai falar assim comigo. Eu não gostei da maneira que você falou. Eu estou desligando a ligação agora. Eu não quero saber do que você tem para me dizer. Acabou, não quero conversar. Estou saindo do recinto. Quando você começa a se impor respeito, eles te colocam de louca. Ah, mas você tá sensível demais. Por que você tá tão sensível assim? Ah, mas você liga pra tudo. Sim, eu ligo pra tudo. Não gostei da maneira que você falou, desliguei. Acabou. Não deixem te passar de louca. Nossa, você tá se importando com isso, mas é um negocinho de nada. É uma coisa simples. Como é que você se importa com um negócio simples? É simples? Por que você não fez? Se é tão bom, por que você não faz? Não é? Se não é simples, não deixa as pessoas te passarem de louca. Ai, mas você é tão sensível, você liga pra tanta coisa, você liga pra tudo. Ah, não é possível que você tá ligando pra isso. Ah, para! Nossa, que estressadinha. Sim, sou estressadinha. Muita coisa. Tá, tchau. Levanta e saia do ambiente. Não fique no ambiente em que você é desrespeitado. Não aceite que você seja piada. Olha como ela tá tão irritadinha. Gente, ela não quis fazer. Não quis fazer. Gente, ela não gostou da brincadeira. Não gostei da brincadeira. Gente, se você não quiser mais falar na ligação, olha, estou desligando, tá? Não quero mais conversar sobre isso. Tchau. Desliguei. Não importa quem seja. Se te desrespeitou, se tá tentando te manipular, nem todas as pessoas do mundo são anjos, queridos. As pessoas manipulam a gente.
As pessoas querem impor todas as demandas que elas não querem fazer pra gente. Diga não. Porque para uma pessoa como eu, que cresceu sendo manipulada e que cresceu fazendo tudo que as outras pessoas faziam porque eu era boazinha, na verdade eu era escrava, que não tinha vontades, mas que só servia, eu sei exatamente quanto isso é pesado. E se você carregar isso na vida adulta, a sua vida vai ser horrível. Porque você não vai ter nenhum tipo de individualidade, você vai ser só uma cópia daquilo que as pessoas precisam. Não consegui fazer isso, faz pra mim, você faz correndo. Não posso ir, você vai pra mim, você vai correndo. E vai comigo, por favor. É um lugar que você não gosta, detesta, você não quer ir, aí você vai com a pessoa, se sente mal. Pra que isso? Pra quê? É melhor que te achem louca. Não deixem que eles fiquem fazendo você, desmiolada. Aí pra você pensar, será que eu tô sendo chata demais? Mas é meu marido, mas é minha mãe, né? Mas é meu pai, mas é minha melhor amiga. E você? E você? Você é a pessoa mais importante do mundo. Você é a pessoa mais importante do mundo. Se você quiser fazer a situação, vai e faz. Se você não quiser, não faça. A sua vontade tem que prevalecer. E não deixe que o discurso deles e o desmerecimento do seu não, o desmerecimento da sua decisão, o desmerecimento da sua vida, porque as primeiras vezes que você for fazer isso com as pessoas e impor limite a elas, principalmente as pessoas mais próximas, elas vão começar a te dar o discurso de louca, gente. Nossa, que isso? Por que você tá tão estressada? Por que você tá gritando assim? Por que você tá falando comigo desse jeito? Nossa, você ligou tanto. Elas vão querer distorcer a sua seriedade, vão querer tirar a credibilidade da sua resposta. Elas vão fazer isso, porque elas são boas em manipulação. As pessoas são boas. Não, mas é só as pessoas mais. Não, as pessoas próximas da gente, as pessoas que convivem com a gente, são boas em manipular. Você tem que aprender a deixar esse discurso de que você é louca de lado. Permaneça com seu não importa o que digam. Você me acha louca? Isso, louca. Prazer. Tá? Você é fresca? Nossa, que sensível. Muito sensível. Você não tem noção do quanto eu sou sensível. Amor, sou tão sensível que eu sou como uma frigideira no fogo. Entendeu? Muito sensível. Seja pessoa sensível, seja louca, seja o que for, mas não deixem que o discurso de manipulação deles, nossa, que fresca, nossa, tá se importando muito, entre na sua cabeça. Você tem que dizer o que pensa. Quando meu marido falou pra mim, vai lá, que não sei o que, faz isso, faz aquilo. Eu falei assim, olha, eu não vou fazer. Mas por quê? Eu disse, temos uma relação muito maravilhosa, eu e meu marido. Muito boa. Por quê? Porque eu vou fazer a minha unha. Fala o que você pensa. Não fica com medo de retaliação. Nossa, mas o que a pessoa me pediu é muito importante. É algo que vai acontecer assim. É algo muito importante. É pro trabalho da escola. É pra melhorar o empenho do nosso trabalho. Por que aquela pessoa não fez? Se é a responsabilidade dela fazer. Por que ela tá jogando pra você essa responsabilidade? Por que ela tá fazendo piadas com você? Por que ela tá te ridicularizando no meio de seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade? Por que ela não tá te dando oportunidade nas coisas? Por que ela não deixa você... Por quê? Você consegue entender o porquê? Porque você não tá dizendo a verdade. Você tá sempre se escamando, você tá sempre desviando pra não fazer aquela pessoa se incomodar. Nossa, mas eu vou parecer muito séria. Pareça muito séria. Fala a verdade. Eu não vou. Por quê? Porque eu vou fazer minha unha. Mas isso não é tão importante. Não, pra mim é. Pra mim é muito importante. E eu não vou porque você teve tempo de realizar isso. Foi o que eu falei com meu marido. Você teve tempo de fazer isso e você não fez, meu bem. Então eu não vou fazer a sua responsabilidade. Se você tivesse falado comigo um pouco antes, eu poderia até fazer. Mas agora, em cima da hora, você achar que eu não tenho tempo, eu tenho que fazer aquilo que você quer. Não vai acontecer. Portanto, a parte dele foi feita e ele conseguiu realizar. Por quê? Porque se você disser não às pessoas vão arranjar outro jeito de se virar. Mas você não é a ponte de partida para que elas resolvam os problemas que elas esqueceram de fazer. Entendeu? E fala o que você pensa. Não vai por quê? Por que você não vai comigo à festa, filha? Porque eu não quero. A amiga é sua, não minha. Mas, não. Não vou. Mas o que você vai fazer agora? Por que você não vai comigo na festa? Por que você não vai comigo no aniversário? Por que você não vai comigo naquele casamento? Por que você não vai fazer o trabalho comigo? Porque eu vou dormir agora. Tô indo dormir. Vamos comigo na pizzaria. Não, tô de dieta. Simplesmente não quero. Tô aqui, tô na minha alimentação, tô focada. Mas a gente vai rir, brincar. Não. Eu vou dormir agora. Assistir um filme e vou dormir.
Não fica com medo de deixar a outra parte desconfortável, porque elas não ficam com vergonha ou têm desconforto em te deixar desconfortável com as propostas, com as perguntas. Elas não pensam nisso. Então por que você vai ficar pensando? Não tenha medo de deixar outra pessoa desconfortável se você responder um não. Se você escolher você, se você pensar primeiro em você. Não tenha medo de deixar elas desconfortáveis, porque elas não pensam em você. Elas não ficam desconfortáveis quando te fazem uma proposta indecente. Quando te colocam na parede, quando fazem você passar vergonha, quando jogam piadinhas, ok? Então, elas não deixam de fazer com você porque elas não ficam pensando, nossa, será que ela vai ficar triste? Não! Tem pessoas que são muito abusadas, tem pessoas que são muito sem noção. As pessoas são simplesmente sem noção. Elas riem de você, elas fazem piadas de você, elas te manipulam, elas te jogam pra baixo, na frente das outras pessoas ou por trás, e você permite. Tem pessoas que são ridiculamente abusadoras, ridiculamente manipuladoras, ridiculamente narcisistas. Elas vão olhar pra você e vão ver uma pessoa boazinha, bondosa, que tem compaixão, que é compassiva, e vão colocar sobre você todas as responsabilidades dela. Porque algumas pessoas são simplesmente más, algumas pessoas são simplesmente nojentas. É difícil de você assimilar isso, mas o mundo é o que é. Você não vai mudar o mundo. Então o que você tem que fazer? Não fica com medo. Se você disser não, você não quer, não fala comigo desse jeito. Mas o que vão pensar de mim? Não importa. Se a pessoa te desrespeitou da maneira que ela falou, acabou. Não fala comigo desse jeito. Não fique com medo de deixar ela envergonhada, desrespeitosa, desconfortável. Ela te deixou desconfortável. Você ficou desconfortável com a situação. Você ficou desconfortável com a decisão dela. Você ficou desconfortável da forma que ela falou com você. A atitude que ela teve foi horrorosa. Então por que você está preocupada com ela? Não, amor. Não fica com medo dela ficar desconfortável. Não fala assim comigo, tal. Tchau, tô indo embora. Beijo, tchau. Levante-se e saia. Se a situação for física, não conversa. Eu não discuto com você. Não vou discutir com você. Grave, filme aquilo que você tem que filmar. Grave, tenha respaldo e vá a procurar um advogado. Se isso for além de situações sociais. Entende? Grave e vá procurar um advogado. Não tenha medo de ir até o fundo. Não tenha medo de procurar justiça. Não tenha medo de processar as pessoas. Se alguém for desrespeitoso com você, se alguém te caluniou, se alguém fez bullying com você, se alguém foi... Porque, acreditem, acontece bullying na vida adulta. Ah, mas não, isso é só brincadeira. Não, algumas coisas não são brincadeiras. Algumas coisas não são brincadeiras. Você não é piada, sua vida não é piada. Se você não gostou, diga, fale. Não fale assim comigo. Não fale comigo nesse tom. Você não vai falar assim comigo. Eu não aceito isso. Eu não saí do ventre da minha mãe, da barriga da minha mãe, não saí de casa. Meu pai e minha mãe não me criou para passar por isso. Não fale comigo nesse tom. Não importa quem seja. Não importa se é papai, se é mamãe, se é mamô, não importa. Eu não aceito essa maneira que você... Não aceito essa atitude, não fale comigo desse jeito. Saia do recinto. Se você está sofrendo algum tipo de abuso, onde as pessoas já estão abusando de você de maneira muito intensiva, de maneira traumática, grave a situação, processe a pessoa. Se for o seu trabalho, se for seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, a instituição, não importa o que seja. Se for uma situação grave, para você ter respaldo judicial, procure um advogado, não bata a boca, não discuta. Eu não discuto com você, eu não vou bater boca com você. Vou procurar meu advogado. A gente vai conversar no tribunal, a gente vai conversar com os nossos advogados. Eu não bata a boca, não se desgaste. Só diga, não fale comigo nesse tom. Tchau, estou saindo. Desligue a ligação, levante, saia. Procure as autoridades, não deixem que as pessoas te deixem de maneira acuada. Não se sinta acuada, ok? Não deixe que as pessoas te acuem, não deixe que as pessoas te intimidem, que as pessoas fazem isso. Tem pessoas que são horríveis nesse mundo, ok? Saia. E quando você sair, não fica com medo do que vão pensar, do que vão falar de você. Porque as pessoas não ficaram com vergonha na hora de te desrespeitar. Uma coisa muito recorrente na minha vida é que eu tava sempre cansada. Eu tinha objetivos, mas eu tava sempre ajudando as pessoas. Sempre correndo atrás das pessoas. Sempre ajudando meu pai, minha mãe, a igreja, tudo. Ajudar é bom. E fazer as coisas pelos outros é muito bom. Mas não morra por causa disso. Não se desgaste por causa disso. Porque você tem seus objetivos e você precisa focar sua energia nas coisas que você quer fazer. E não importa o grau de importância para as outras pessoas. As pessoas não têm que aprovar seus afazeres. As pessoas não têm que aprovar o que você vai fazer. Não tem que ter tanta importância assim. Mas você não pode se desgastar totalmente para os outros. Porque cadê você para você mesma? Não tem mais.
Porque você deu toda a sua energia, toda a sua vitalidade, todo o seu dia para as coisas dos outros. Você tem que começar a pensar em você. Não se desgaste pelas coisas que as outras pessoas têm que fazer. Se é uma responsabilidade delas e uma tarefa delas, por que você está desesperadamente no centro procurando qual é o papel mais barato porque alguém esqueceu? Não! Por que você está se desgastando? Tem o seu livro que você tem que terminar de ler. Tem o seu curso que você tem que terminar de escrever. Tem as coisas que você tem que terminar de fazer. Por que você está se desgastando pelas coisas dos outros? Faça favor, ajude, sempre que você quiser, seja uma pessoa bondosa. Mas não seja idiota, não seja otária. Não se desgaste totalmente pelas coisas dos outros. Faça primeiro para você. Pense primeiro em você. Porque senão não vai sobrar para você no final do dia. Nem no final do ano. As metas das pessoas estão sendo realizadas. Você está sempre ajudando as pessoas a realizar as coisas que elas têm que realizar. Você está sempre se colocando na berlinda para que as outras pessoas cumpram as etapas, as promessas e as metas dela. Por que você não está fazendo isso por você? Porque você não tem tempo, nem energia, nem mais mente. Você está fazendo tanto pelos outros que não tem mais para você. Não tem energia, não tem mentalidade, não tem força, não tem criatividade, porque você está ocupada com as coisas dos outros. Você não é obrigada a nada. Não importa o grau de parentesco, você não é obrigada a fazer as coisas. Você não é obrigada a fazer pelos outros. Você não é obrigada a ouvir uma piada que você não gostou e não falar nada, porque você está no meio dos seus amigos, porque você está no meio da sua família. Não fala comigo desse jeito. Uma vez, a minha mãe fez uma piada comigo. Olha essa característica do corpo dela. Nossa, tá assim. Eu falei, não. Como é que você fala assim comigo desse jeito? Não fala comigo assim. Não, mas eu tô só brincando. Não, mas eu não gostei. Não faça essa brincadeira de novo. Minha mãe. A mulher que me criou. Eu a amo, eu a respeito. Eu honro a minha mãe. Eu dou o mundo, eu dou a minha vida por ela. Mas ela não vai me desrespeitar. Porque pra ela foi só uma piada, mas eu não gostei. Diga que você não gostou. Fale que você não gostou. Delimite, imponha às pessoas. Porque você não é obrigado a aceitar aquilo que você não quer. Você não é obrigado a aceitar a babaquice dos outros. Você não é obrigado a aceitar a babaquice de trabalho, babaquice de colega. Você não é obrigado a aceitar. Você não é obrigado a aceitar até do seu patrão. Desrespeito, violação dos seus direitos. Você não é obrigado a aceitar. Você não é obrigado a nada. Sabe o que é nada? É a nada. Não importa o que a sociedade diz, você não é obrigado a nada. Não aceite aquilo que você não quer. Não, mas é a minha melhor amiga e ela, poxa, eu vou ter que comprar, ela tá precisando muito desse livro e só que eu só tenho limite no cartão para fazer isso para mim, mas poxa, minha amiga precisa tanto, eu vou fazer por ela. Se você sentir no coração de fazer por ela, amém, Deus te abençoe, faça. Sacrifique aquele crédito no cartão, sacrifique aquele dinheiro, doe, faça. Mas se você tá sentindo pressão de obrigação, não. Aí não faça. Não é oferta. Não é compaixão, não é amor, não é empatia. É pressão social, é culpa, é medo da retaliação das outras pessoas. Ou é uma recompensa de que você quer se sentir melhor porque você fez algo pelos outros, mas você vai acabar ficando sem no final. Você não é obrigado a fazer isso. Quer? Faça. Não quer? Não faça. Se você não pode, não está afim, não faça. Se você não gostou da maneira que falaram com você, se imponha. Você não é obrigado a aceitar. Você não é obrigada a dizer sim, você não é obrigada a ir a lugar nenhum, você não é obrigada a ouvir o que falam de você, não é obrigada a aceitar piadas, a aceitar brincadeiras, você não é obrigada. Diga, não gostei dessa piada, não gostei dessa brincadeira, não faça de novo comigo. Mas foi só uma brincadeira. Não, eu não aceito isso. Isso aí eu não aceito. Mas vai ficar um clima pesado, e agora? É assim que as pessoas respeitam as pessoas. Quando elas estão nem aí com o clima pesado. Elas impõem respeito. A aura delas é tão elevada que elas não estão ligando para o ambiente. Elas dizem para as pessoas o que é impor limites. Mas aí você não vai ser bem aceito. Preste atenção. Eu fui uma pessoa que foi abusada mentalmente durante toda a minha infância. Eu estou dizendo para você com todo o respeito que eu tenho por todas as pessoas do mundo. Aprenda a se impor. Não deixe que as pessoas coloquem sobre você a culpa de que o ambiente vai ficar pesado, de que a amizade vai acabar. Que acabe. Mas se não houver respeito sobre você, ponto final. Não se sinta culpada por isso. Não fique chateada por isso. Não fique com medo por isso. Você não é obrigada. Você não é obrigada a aceitar.
porque é a mamãe, porque é papai, porque é priminho, porque é titio. Você não é obrigado a aceitar piada de mau gosto, piada que te desrespeitou. Diga que não. E se, ai meu Deus, você é muito... Ok, estou saindo do recinto. Simplesmente saia. Levante-se e vá embora. Não importa de onde seja. Você tem que se proteger. A vida é sua. E é você que toma as decisões. Eu sei que é difícil de acreditar quando você está sobre muito tempo sendo usada. Você começa a perceber, cara, a vida é... Mas é minha mãe, mas é meu pai, mas é meu patrão, mas é meu trabalho, mas é minha amiga. A sua vida não é da sua mãe, do seu pai, do seu trabalho, da sua amiga. A sua vida é sua. As decisões têm que ser suas. As conclusões das outras pessoas e os pensamentos das outras pessoas não devem afetar a sua vida, as suas decisões. Por mais que afete obrigatoriamente por causa do ambiente, você tem que começar a tomar suas próprias decisões. Se tá todo mundo querendo comer no restaurante e você quer comer no outro, gente, a decisão é minha. Hoje eu não vou comer nesse, a gente já comeu nesse tal dia, eu quero comer no outro. Tudo bem, tudo bem pra vocês? Tá? Se for um grupo amigável, mas imponha suas decisões. Você tem que impor as suas decisões. Você que toma as decisões. Se você não quiser fazer, se você não quiser ir, você não faz, você não vai. As pessoas não vão decidir por você. A vida é sua. Como uma pessoa que tomou a vida e decisões espelhadas na opinião das outras pessoas, eu posso te falar com muita bagagem. Linda, toma as decisões que são melhores para você. Faça aquilo que é bom para você, para o que você quer, para o que você é. Para de ficar olhando, não olhe as decisões das outras pessoas. Isso é ridículo. Porque você vai fazer aquilo porque a outra pessoa acha importante. Se você quiser fazer por amor, faça. Mas ninguém precisa achar importante. A decisão é sua porque a vida é sua. A vida não é das outras pessoas. As decisões não são das outras pessoas. Se eu decidisse ir com a minha mãe naquela festa, a decisão no final seria minha. O convite foi dela, mas a decisão seria minha. E se eu estivesse num lugar onde eu não quero, a culpa foi minha. No final de tudo, é você que dá liberdade. No final de tudo, a vida é sua. Então, se você disse que sim, você está dando liberdade para outra pessoa para colocar os planos dela na sua agenda, para colocar na sua lista de tarefas aquilo que ela deveria fazer. É você que decide no final. Então não diga para as pessoas, sim, eu vou fazer, sim, eu quero, quando você não quer. Tome decisões. Tome decisões que são baseadas na sua perspectiva de vida. Tome decisões que são melhores para você. Não tente agradar os outros. Não fique com medo de desagradar as pessoas. Imponha limites. Diga para elas, eu não vou, eu não quero, eu quero isso, eu vou fazer isso. E por quê? Porque é o que eu quero. Não interessa, é o que eu quero. Tome as suas próprias decisões, porque a vida é sua. Ninguém vai poder viver a sua vida. Você não tem noção do quanto a gente envelhece rápido. Você não tem noção do quanto a vida acaba rápido. Você, desde o momento que você acorda, você tá numa esteira e ninguém para de andar nessa esteira. Ela nunca volta para trás. Você cresce, seus filhos crescem, seus amigos crescem, todo mundo tem filho, todo mundo tem família, todo mundo casa, todo mundo tem emprego, todo mundo corre, todo mundo paga a conta, todo mundo compra o carro. E no ano que vem você tá ficando mais velho, seu filho tá ficando maior, você tá ficando mais velho, seu casamento tá... Não para, a vida não para, nunca para. Só para quando a gente morre e depois daqui a gente ainda vai para o céu, para o inferno. Não para. Então, tome a bagagem das suas próprias decisões, porque qualquer decisão que você tomar vai ter consequências, vai ter ônus e vai ter bônus. Se vai ter ônus e bônus, é melhor eu tomar os ônus e os bônus das minhas próprias decisões. Consequência das decisões que eu tive dos outros. Já que qualquer decisão vai ter consequências e vai ter benefícios, tome as decisões e as consequências e os benefícios das suas decisões. Não deixe que as pessoas coloquem sobre você, não escolha pelas pessoas. Se a sua mãe não gosta de psicologia e você quer ser psicólogo, por favor, inicie a faculdade de psicologia, por favor. Se seu pai quer que você seja médico e você não quer ser médico, por favor, faça sua faculdade de administração. Não tome as decisões importantes da sua vida, os parceiros que você vai tomar. Tem pessoas que estão gostando até de pessoas que os pais querem que gostem, que a família quer que goste, que fulano, que tomando profissões que o marido disse que dá dinheiro. Não faça o que você quer. Porque a vida é sua, de mais ninguém. Ninguém vai poder pagar as consequências de uma faculdade de administração, de uma faculdade de medicina, de uma faculdade de psicologia, de um casamento, de um relacionamento, se não for você mesma. Porque é você que vai ficar com as responsabilidades e com as consequências. Então, decida por você. Decida o que é melhor por você. Porque pessoas que estão próximas a nós, elas realmente amam a nós, mas elas não são nós. Porque no final a vida é sua. E essa esteira corre rápido. Vai acabar já já. Vai findar. Daqui a pouco você tá com 80 anos.
num piscar de olhos. E quando você parar para perceber, o que você fez por você? Passou a sua vida decidindo pelos outros. No que estava melhor, no que estava mais interessante, no que estava mais legal. Isso é impossível. É impossível de sustentar. Você vai ter uma vida infeliz e deprimida. Então, por favor, imponha limite nas suas decisões. Quem decide é você, porque a vida é sua. É você quem manda. Um beijo, eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguma pessoa, alguém. Se ajudou alguém, já estou feliz. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Mua!